Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelo site do Sindicato dos Bancários de São Paulo, ou pelo site da Rede Brasil Atual, ou mesmo pelo site do PT São Paulo. Hoje, o Momento Bancário em Debate tem uma programação especial, porque nós estamos aqui com o convidado Stephen Lerner, que é um dos mentores do movimento Occupy Wall Street. Também temos aqui, para nos ajudar neste programa, Paulo Salvador, que é o coordenador da Rede Brasil Atual. Meu nome é Rita Berloffa, sou secretária de Finanças do sindicato e hoje estou substituindo a nossa presidenta, Giovanda Leite, que não pôde estar aqui na programação de hoje. Gostaria de avisá-los que os internautas poderão fazer perguntas pelo endereço debate@spbancarios.com.br. Para darmos início a esse programa, falarei um pouco sobre o nosso convidado, o Stephen. O Stephen dedicou mais de 30 anos da sua vida organizando os trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho, na luta por melhores salários. Começou o seu trabalho de organizar esses trabalhadores com os trabalhadores do campo, depois com os trabalhadores do setor de vestuário, depois trabalhou na SIU, entrou na SIU, que é um sindicato internacional, que é o Service Employee International Union, um sindicato com mais de 2 milhões de membros, na metade da década de 80. No final da década de 90, o Stephen foi um dos responsáveis pela organização de um grande movimento que balançou as estruturas da sociedade americana ao propor, ao desenhar o modelo para organizar os trabalhadores dos serviços, os trabalhadores de limpeza, os trabalhadores que trabalham em edifícios. A maioria desses trabalhadores são de imigrantes não documentados. Então, isso também é um motivo de uma dificuldade a mais para organizá-los. E o Stephen foi um dos estrategistas para trabalhar com esses funcionários de edifícios. Então, ele é conhecido como o arquiteto deste movimento. Então, já foi um movimento bastante revolucionário, e este movimento inspirou um filme que acho que muitos de vocês conhecem, chamado Pão e Rosas. O Stephen continuou o seu trabalho na SIU, e no ano de 2008, melhor dizendo, quando inicia-se a crise financeira, o Stephen se torna um feroz crítico do sistema financeiro, combatendo os desmandos do sistema financeiro que tanto mal causou à sociedade americana e ao mundo como um todo. Hoje ele é conhecido como terrorista econômico, ele é assim chamado pelos mais conservadores, e tem sido, desde então, desde o ano passado, um dos mentores, um dos organizadores do movimento Occupy Wall Street. Antes de passar a palavra para o Stephen, nós gostaríamos de passar um vídeo para vocês, um vídeo rápido de 1 minuto, onde nós mostraremos algumas imagens deste movimento e falaremos também um pouco do perfil do nosso convidado Stephen. Por favor. Indignados com o modelo econômico norte-americano, centenas de pessoas iniciaram, em setembro de 2011, uma manifestação no coração financeiro de Wall Street. O protesto contra a crise internacional provocada pela ganância e irresponsabilidade do mercado especulativo fez surgir um movimento chamado de Occupy Wall Street. A ação, que ocorreu em diversas cidades dos Estados Unidos, tomou grandes proporções e foi praticada também na Europa, Ásia e Oceania.
O Occupy Wall Street, que foi organizado nas redes sociais sem um líder específico, conta com a participação de ativistas como Stephen Lerner. Há 30 anos, Lerner atua na organização dos trabalhadores, na luta por melhores salários e condições de trabalho, pela regulamentação do sistema financeiro e o controle da alavancagem da economia americana. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Passarei, então, a palavra para o nosso convidado, Stephen Lerner. Por favor. Rita, Paulo, Salvador, thank you very much. Rita e Paulo, muito obrigado. Os tradutores me pediram para falar devagar, que não é minha tendência normal, e vou me esforçar porque eu quero falar várias coisas para vocês. Foi uma visita muito maravilhosa aqui, aprendendo tanta gente, encontrando tanta gente, aprendendo tantas coisas, e muitas vezes as discussões que vieram depois das minhas palavras é mais interessante do que tudo que eu possa falar. Então, eu vou falar minhas ideias e tentar levantar a discussão aqui. Deixem-me começar com falar que nos Estados Unidos estamos passando um momento muito interessante, um momento que abre oportunidades. Não preciso ouvir minha própria tradução, porque depois de muitos anos, onde os movimentos dos trabalhadores e do povo estavam na defensiva e perdendo, finalmente encontramos uma atividade que ninguém imaginava, então, que poderíamos construir um grande movimento para construir um mundo melhor. E vou falar da história recente e depois me referirei ao movimento de Occupy. Para saber o que aconteceu nos Estados Unidos, é que o movimento de Occupy, através de sua visão, sua falta de temor de ser detido pela polícia, de confrontar as forças policiais, eles empurraram uma porta com o ombro e começaram a quebrar, a fazer fissuras nessa porta. E vimos que o poder de Wall Street e dos grandes bancos corrompia e destruía não somente a economia, mas também a democracia. E Occupy Wall Street fez de tal forma que isso criou um acordar, porque durante muitos anos nos Estados Unidos as pessoas acreditavam que se você não discutia o poder dos poderosos e não questionava a autoridade, tudo ia estar ok. Mas Occupy criou um movimento que pela primeira vez, num longo tempo, as pessoas se olham nos olhos e falam, talvez tenhamos um outro caminho para construir uma sociedade diferente, mas vou contar um pouquinho da história desse movimento. Então, a história recente é o seguinte. Durante 30 anos, tivemos uma transferência constante de riqueza e poder para cada vez menos pessoas, para uma minoria. E isto aconteceu a uma velocidade crescente, até que tivemos uma tremenda porção da riqueza dos Estados Unidos nas mãos de uma ínfima minoria, que é pior essa distribuição de renda do que foi na Grande Depressão dos anos 30. Nesse período, os sindicatos foram destruídos, somente 7% dos trabalhadores que trabalham em companhias privadas estão em sindicatos, se cortaram os salários, as condições de trabalho. E as pessoas sobreviveram conforme as pessoas se endividavam cada vez mais, as pensões caíram, os salários caíram. Os americanos agora têm 18
ponto alguma coisa de trilhões de dólares que eles derem aos bancos para a sua educação, a maneira que o sistema continua funcionando, conforme você corta os salários das pessoas, foi de emprestar mais e mais dinheiro para as pessoas. E assim, em 2008, conforme vocês sabem, nós tivemos essa crise econômica enorme. Tudo se juntou e o sistema entrou em colapso. Milhões de pessoas perderam seus empregos, as pessoas de outras raças, 60% das riquezas evaporaram para essas pessoas, essas minorias. Tudo que eles juntaram a vida toda. E se a gente juntar tudo, a gente deu para os bancos 17 trilhões de dólares de ajuda. Então, as pessoas, aquelas mesmas que foram responsáveis pelo crash da economia, que receberam bônus enormes, que fizeram acontecer essa crise para todos nós, o governo, na verdade, deu 17 trilhões para essas pessoas ao mesmo tempo que a maior parte das pessoas estavam perdendo seus empregos, perdendo a sua receita. E você pensaria que quando isso acontece, que as pessoas se revoltariam, falaram, isso aqui não é justo, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas ao invés disso, as pessoas se sentiam totalmente sem ação. Chocadas, as pessoas diziam, eu não sei o que fazer, como é que isso aconteceu? Como é que eu fui perder tudo que eu tinha? Bom, então no começo muito pouco aconteceu, não houve muitos protestos, não houve atividade nenhuma. E de uma maneira assim estranha, as pessoas que marcharam, protestaram e organizaram foram as pessoas de direita. E essas pessoas de direita, os republicanos, os grandes bancos, e a Wall Street falou o seguinte, para tirar a atenção, o que eles falavam, o problema, na verdade, é que os trabalhadores ganham demais. Os governos têm programas sociais demais. E eles atacaram. E foi, na verdade, uma estratégia brilhante. Se vocês entendem o que eu estou falando, quando você destrói uma economia, quando você ameaça jogar o mundo inteiro para dentro de uma depressão, em vez de falar, bom, talvez a gente tenha feito alguma coisa errada, você ataca. E eles atacaram sem piedade. E nós precisamos ter muita autocrítica, porque durante muito tempo, a gente entrou no jogo da defesa. Nós não fizemos nada para lutar contra isso. E as pessoas se sentiam cada vez mais desamparadas. Os sindicatos, as ONGs, agiram como se agia antes da crise econômica. A gente dizia o seguinte, por que as pessoas não estão participando dos protestos? Mas os nossos protestos não eram diferentes do que antes da crise econômica. Então, pense nisso, você perde sua casa, você perde seu emprego, você perde as suas economias. E a gente não combinava as nossas ações com o nível da crise. A gente se comportava da mesma forma. Então, as palavras eram muito poderosas, mas as ações não. E é nesse ponto que o Occupy Wall Street fez uma coisa brilhante. Em primeiro lugar, eles tiveram a coragem de sonhar. Eles tiveram a coragem de dizer, bom, o que está acontecendo não é aceitável. Eles tiveram a coragem de dizer, há um outro mundo de possibilidades. Mas eles não falaram, nós vamos ter uma demonstração de 1 hora. Eles não falaram, nós vamos ter um dia de ação, depois todo mundo vai para casa. Eles não falaram, a gente vai ocupar o Senado. Eles sabiam que as pessoas que estavam responsáveis, que eram responsáveis, eram Wall Street, eram os super ricos. Então eles foram para Wall Street e ocuparam o dia todo para entrar em confronto diretamente com as pessoas responsáveis. E uma coisa super interessante aconteceu. A gente falou em outras reuniões, eu acho que aqui também vocês têm uma mídia que nem sempre é bondosa com o nosso movimento. No começo a mídia ignorou as pessoas, depois eles falaram, bom, esses são maluquinhos. Mas as pessoas
através da mídia social, Twitter e tudo isso, começaram a contar a história do Occupy Wall Street. E aí, quando a polícia chegou e começou batendo nas pessoas, quando colocaram 700 pessoas na cadeia num único dia, de repente a coisa começou a acontecer. A gente falou que os americanos, eles aprendem que é nossa culpa se a gente for pobre, é nossa culpa se a gente perde o emprego. Os ricos são ricos porque são inteligentíssimos, são maravilhosos e eles estão sendo recompensados. E o que o Wall Street fez foi, na verdade, liberou a verdade, que é porque os ricos e os poderosos, na verdade, sequestraram a economia por causa da gula, por causa da estupidez desse pessoal, que nós tivemos essa crise econômica. Eu acho que, finalmente, em 2011, 6 meses e 1 semana, quando o movimento se declarou devagarzinho e depois com mais velocidade, isso capturou a imaginação do país e as pessoas que você nunca esperaria. Eu não sei o quanto da história vocês sabem aqui, mas não foi só em Nova York e nas grandes cidades, mas em pequenas cidadezinhas, em todo o país, as pessoas falaram, eu quero tomar partido, eu quero fazer parte. Isso dominou as discussões nos Estados Unidos, inspirou as pessoas para se rebelarem contra essa falta de esperança. Nós fizemos uma marcha 1 ou 2 semanas, nós chamamos a Marcha dos Bilionários. Um milionário não é nada, os bilionários. E a gente marchou 5 milhas em Manhattan para Park Avenue, onde os riquíssimos moram naqueles apartamentos majestosos. E em cada canto as pessoas falavam quanto valia aquela pessoa. Sabe, nessas reuniões, por exemplo, você não tem o microfone, você tem o microfone humano. Então Jamie Dimon é o CEO do JP Morgan Chase. E uma pessoa falaria, quanto que o Jamie Dimon ganhou no ano passado? E outra pessoa, então, repetiria, quanto que ele ganhou? Quanto que ele ganhou? As pessoas vão repetindo umas após as outras. E aí alguém diria, 20 milhões de dólares em 1 ano. E outra pessoa replicaria, 20 milhões de dólares em 1 ano. E isso ia ecoando de pessoa a pessoa para suas casas, para suas mansões. E no final a gente falava, essas pessoas literalmente tem centenas de bilhões, eu não estou exagerando, centenas de bilhões de dólares como indivíduos, enquanto outras pessoas estão perdendo suas casas. Eu acho que o que aconteceu com o Occupy, e falando das questões anteriores, é que as pessoas acordaram. Aí a coisa pegou fogo, e eu acho que vocês sabem a história que nos meses recentes, no final do ano passado, a polícia entrou, quebrou os acampamentos, muitas pessoas falaram, haha, agora este movimento vai morrer, porque a ocupação quebrou em Nova York e em todo o país. Mas uma coisa muito interessante aconteceu no lugar disso, no inverno, o Occupy, que tanto inspirou as pessoas. Se você pensar no Occupy como uma coisa horizontal, não tendo líderes tradicionais, o Occupy começou a se engajar com outros movimentos comunitários. Eu quero falar sobre isso um pouquinho, onde o mundo de Occupy, que eu diria, todo mundo diz que é horizontal, começou a, na verdade, cruzar com o mundo mais tradicional, da onde a gente vem dos grupos comunitários e dos sindicatos. Bom, primeiro criou-se uma coisa chamada Ocupe Suas Casas. Milhões de pessoas estão sendo despejadas e forçadas a sair de sua casa pelos bancos. As pessoas vão, se eu não consigo pagar, eu mereço perder minha casa. Mas o que acontece? Com a ajuda do Occupy, quando o banco chega para despejar, as pessoas se juntam, se sentam na frente das casas e interferem e brecam a polícia, não deixam a polícia pegar a casa. Bom, pegar as pessoas que inicialmente não estão envolvidas no Occupy, elas ficam super motivadas. As pessoas que foram despejadas por suas casas meses atrás, 1 ano atrás, e está lá, a casa está lá vazia. Então as pessoas agora estão voltando para as casas que foram roubadas, por assim dizer, dos bancos. A gente chama esse movimento de Occupy Our Homes.
ocupar as nossas casas. Está pegando essa ideia, dizendo, nós vamos ocupar a propriedade que o banco roubou da gente. E isso, na verdade, é um movimento totalmente novo em expansão e vai haver pessoas mudando para propriedades que os bancos pegaram e dizendo, foram os nossos impostos que subsidiaram isso. Nós vamos reaver essas casas. É um desenvolvimento muito bacana que está envolvendo organizações comunitárias. Tem um segundo assunto. Nos Estados Unidos, se a gente estivesse falando somente inglês, eu faria perguntas para ver se vocês sabem a resposta, mas isso ia demorar muito. Então, eu vou fazer a pergunta para mim mesmo. E eu mesmo vou dar a resposta. Quanto você acha que os estudantes americanos devem aos bancos por causa dos empréstimos que eles fazem para poder fazer a faculdade? Se fosse inglês, vocês dariam um número para mim. Mas o número, pessoal, é $1 trilhão. $1 trilhão. Dia 25 de abril é quanto as pessoas devem para os bancos. Por quê? O que aconteceu? Os budgets públicos, na verdade, foram cortados. Então, quando houve esse corte, eles falaram, se você quer ir para a faculdade, como é que você pode faça o empréstimo do banco? Então, agora nós temos um movimento estudantil para ocupar campus universitário para refinanciar a educação e a gente não deve ter que devolver esse dinheiro. Então, tem uma discussão. Será que a gente consegue ter o apoio suficiente para ter, tipo, de uma greve, onde os estudantes coletivamente diriam simplesmente não vamos pagar esse dinheiro de volta, nós queremos negociar como dever menos. Então, uma parte é essa parte de ocupar as residências, a outra essa parte das dívidas de estudantes. E a terceira coisa que nós vamos fazer na semana que vem, 100 mil pessoas vão estar sendo treinadas ao redor do país em ações não violentas. Em escritórios, nas residências, nos sindicatos, as pessoas vão estar sendo treinadas no que fazer quando a polícia interfere. O que fazer quando você, por exemplo, está desafiando o poder. E a ideia por trás disso é como pegar essas coisas que o Occupy fez, mas fazer com que seja popular para essas pessoas que não estiveram no Occupy, para cada vez aumentar o movimento. Alguns de vocês podem ter visto o vídeo do YouTube de Nova York, onde o Occupy pegou sofás, lâmpadas, cadeiras, foram para o banco e eles despejaram todos esses móveis no lobby do banco. Eles sentaram no sofá, numa cadeira, começaram a ler. E o gerente do banco falou, o que você está fazendo aqui no meu banco com esse monte de móveis aí? E eles falaram, bom, você tirou a nossa casa, a gente não tem mais onde botar os móveis. Então agora a gente vai morar no banco. Isso saiu no YouTube, milhares de pessoas assistiram e agora as pessoas estão, na verdade, se mudando para a recepção do banco. Às vezes a polícia prende essas pessoas, mas na verdade, realmente é um confronto com o poder. Outra coisa que nós fizemos, nas vizinhanças, onde houve muitas residências despejadas e sobrou muito lixo. A gente junta todo esse lixo, a gente vai para o banco e o que a gente faz, a gente deposita todo o lixo no banco. Como a gente não tem dinheiro, larga o lixo lá, na recepção do banco. E a gente fala, bom, você pegou a nossa casa, agora pode pegar o lixo também. Qual o ponto? Nós estamos procurando maneiras criativas, não só grandes demonstrações, para entrar em confronto com os bancos. E o que nós estamos fazendo com isso? Os bancos e outras corporações têm as reuniões dos acionistas, onde eles votam nas decisões. Então, a gente está se preparando para ter milhares de pessoas para participarem nessas reuniões na Carolina do Norte, em Nova York, em Detroit. E nós vamos tentar acabar com essas reuniões. E nós vamos dizer o seguinte, essas reuniões são reuniões onde nós não temos nenhuma voz, onde os ricos e poderosos decidem o que vai acontecer com a nossa nação e com o mundo. Isso está errado. Então, todo esse trabalho está sendo feito para confrontar o poder. Eu quero dar uma visualização geral para vocês que isso é
um movimento que está caminhando com passinhos de bebê. Muitas das coisas que nós estamos fazendo, já fizeram no teu país há muitos anos. Mas nos Estados Unidos, nós não temos um histórico de uma luta intensa. Nos Estados Unidos, nós não temos a ideia de desafiar os ricos e poderosos e falar abertamente que o nosso objetivo é redistribuir a renda, redistribuir o poder dos super ricos até as pessoas regulares. Então, eu acho que para onde nós estamos indo agora é dizer que nos Estados Unidos nós temos uma crise econômica para pessoas normais, mas nós não temos uma crise econômica para os super ricos. Eles estão indo muito melhor do que eles estavam indo antes da crise econômica. 146 bilhões de dólares foi pago em bônus dos bancos. Então, nós precisamos fazer uma crise para os super ricos, desenvolver a capacidade de interferir com a sua capacidade de dominar o país. Precisamos fazer demonstrações em massas, quando a gente fecha a cidade por um dia, até as pequenas demonstrações, onde você fecha a agência bancária. Então, onde nós estamos? É ver como que a gente pode fazer isso. Vai haver muita tensão. Movimentos são coisas interessantes. Sobe, desce a tensão, vai ter tensão entre ocupantes, sindicatos, mas eu acho que aqui nós temos uma oportunidade, um momento de fazer alguma coisa incrível, um momento para desafiar os riscos, as corporações mais poderosas e ricas da história do planeta. E se nós pudermos fazer isso, um movimento americano, um movimento global, eu acho que nós temos, pela primeira vez nas nossas vidas, a oportunidade de imaginar que a gente vai ganhar um novo mundo, onde as pessoas normais podem, na verdade, arcar ou ter os frutos do trabalho e não só os ricos. Eu poderia continuar por um bom tempo, a não ser que a Rita me diga que eu esqueci alguma coisa, mas, na verdade, é bem possível, porque eu já falei 5 vezes hoje. Deixem que eu finalize dizendo o seguinte. Vou finalizar falando o seguinte. Alguma coisa está se construindo nos Estados Unidos. Uma coisa interessantíssima está acontecendo. E é maravilhoso ter uma oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre isto, porque nas próximas semanas e meses vocês vão ver que o movimento de Occupy vai florescer, vai crescer, vai ampliar e vamos fazer alguma coisa para chacoalhar o poder e confrontar o poder dos poderosos, e esperemos que isto mude a América e ao mundo para abrir possibilidades de um mundo diferente. Muito obrigado. Parabéns, Stephen. Quero relembrar novamente os internautas que poderão fazer perguntas através do debate@spbancarios.com.br. Ouvindo você falar, Stephen, é uma coisa impressionante o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Na verdade, é um despertar da consciência do povo americano, algo até pouco tempo impensável, né? Que a população se ressurgiria contra os poderosos, contra o sistema financeiro que praticamente domina o mundo. Mas a indignação, que alguém já disse que a indignação é a raiva politizada, é que está levando esse movimento. E nós ficamos muito felizes em perceber que nem mesmo o inverno pôde esfriar o ânimo da população em continuar lutando por aquilo que é justo, em continuar lutando pelo direito à casa, direito ao emprego, direito a uma vida com dignidade, direito à renda produzida pelo povo americano. Eu queria passar para o Paulo Salvador, fazer algum comentário também, Paulinho? E depois, então, nós abrimos a perguntas às pessoas que estão aqui no nosso auditório, e lembrando que as perguntas deverão ser feitas por escrito. Ok. Bem, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, boa noite aos internautas. Eu sou Paulo Salvador, sou, além de sindicalista aqui dos sindicatos bancários, sou também o coordenador da Rede Brasil Atual. A Rede Brasil Atual é uma plataforma de mídia
que enfrenta a velha mídia, uma plataforma que tem a Revista do Brasil, que tem o site, o website, a Rede Brasil Atual. Temos uma produção coordenada de programas de rádio e temos agora os jornais de cidade. E, justamente, essa plataforma ela visa romper com aquilo que já é consenso entre nós, militantes, e que o próprio Stephen fala da mídia norte-americana, Fox News, né? Temos os nossos... aqui as Vejas, as Folhas de São Paulo, eles têm lá a Fox News e a mídia de direita, mas nós não queremos só apenas combatê-lo, nós queremos construir uma mídia nova. E temos tido enorme sucesso, a Rede Brasil Atual como um todo está numa efervescência de ideias, de produção. Quero dar os parabéns a todos os jornalistas que estão envolvidos com esse projeto e a todos aqueles que idealizaram e que se empenham, como é a nossa presidenta, a Juvândia, os presidentes de sindicatos, e temos tido sucesso nessa empreitada. Stephen, você disse que foi a quarta palestra que você fez, e eu presenciei 2, e creio que esta foi a melhor de todas elas. Então, se nós continuarmos mais um pouco, você vai ficar um grande... parabéns pela exposição. Nós já tínhamos aqui um quadro sobre digamos assim, o empobrecimento ou a perda de renda da classe média americana e diretamente ligado à perda de sindicalização, à redução da quantidade de sindicalizados. E não era o inverso. Deixou de ser sindicalizado e perdeu a renda, né? Deixou de ser, houve pressão, perdeu o poder aquisitivo, perdeu o seu poder de barganha. E nós alertávamos os nossos trabalhadores para esse problema. Olha, fique sindicalizado, se sindicalize. Então, esse é um exemplo, digamos assim, que, embora seja negativo para vocês, é um exemplo positivo para nós. E também, para nós, assim, veio com bastante surpresa essa rebelião, essas ocupações, e que você aqui nos narra com bastante propriedade. Queremos desejar sorte. E eu vi aqui, quando você fala em bancos, nós já demos alguns exemplos para vocês lá. Essa questão de participar das assembleias de acionistas, nós temos uma prática aqui como uma forma de protesto. Mas você também já nos deu algumas ideias, né? Eu já vi aqui por exemplo, essa ideia de levar os móveis nas agências bancárias é brilhante. Quem sabe um dia a gente não precisa usar, mas já está aqui no estoque de inovação, de ideias novas para a gente poder fazer a militância. Eu queria que você voltasse a falar um pouquinho. O movimento ele retomou neste final de semana. Eu vi algumas notícias, retomou, digamos assim, do ponto de vista midiático, já que o movimento ele não parou, apesar do inverno. Então, gostaria que você falasse um pouco disso. Gostaria que você falasse um pouco da organização que vocês têm, na medida em que a internet tem 2 palavras que estão associadas diretamente às redes sociais à internet, que é a transparência e a democracia direta. Então, como é que é esse movimento horizontal? Como é que vocês fazem as assembleias? Como é que são os aplausos lá? Eu vou fazer aqui uma provocação que você me falou aqui numa viagem que a gente fez até o MST. Como é que vocês organizam, né, as manifestações das pessoas? Como é que as pessoas têm direito ao microfone? E por fim, o que vocês estão pensando agora, né, que chegou a primavera? Quais são os próximos passos do movimento? Bom, foram várias perguntas. Vou dar um exemplo de uma ação que aconteceu hoje na cidade de New York. O sistema de metrô lá, de trânsito, se financia pedindo grandes empréstimos do Banco de Wall Street. E Wall Street lucra do sistema de metrô. E agora está mandando cortes dos serviços e dos pagamentos dos trabalhadores. Então, hoje,
com a União de Trabalhadores do Transporte em Nova York, eles colocaram um cartaz falando: hoje você pode transitar grátis nos metrôs, e então abriram as catracas e todo mundo apareceu. E se você vê o cartaz, parece que um cartaz que fez o governo, que é oficial, que hoje você pode traficar gratuitamente. Então, isso é uma coisa maravilhosa. A gente pensou que o metrô hoje é gratuito. E isso é um exemplo de como, sendo criativo, eles poderiam ter falado: vamos a bloquear os trens para protestar, mas em vez disso, deixaram o povo trafegar gratuitamente. Isso é como conectar a luta dos trabalhadores com os trabalhadores do trânsito e do metrô, e me parece que são 57 milhões de dólares que se pagaram numa penalidade, uma multa, a respeito de um mecanismo dos juros. E quando vocês falam que o que vai vir no movimento Occupy, esse tipo de movimento se conectam algumas lutas de Occupy em espaços públicos com lutas mais amplas. Eu esqueci do resto das suas perguntas, mas acho que o próximo passo... pode repetir a pergunta? Já que vi na minha cabeça a imagem das pessoas que pensaram: gratuito, metrô, que maravilha, tal. Por favor, repita a pergunta. Uma curiosidade, eu não vi você abrir o seu computador, acho que você já está fazendo telepatia, porque você já está sabendo as coisas que estão acontecendo hoje lá sem consultar a sua internet. Acho que é uma nova ferramenta que é de telepatia. Parabéns, né? Está sempre muito bem informado. Não, na verdade, eu gostaria que você relatasse como é que vocês se organizam lá, né? Como é que vocês fazem assembleia, como é que vocês decidem, que é um exemplo, né, uma discussão, como é que o movimento se organiza, se ele é centralizado, se tem, né, a opinião das pessoas, como é que é o aplauso lá. Eu acho que é uma curiosidade que podemos relatar para os nossos internautas e os presentes aqui. Bueno, se vemos as multidões, vocês podem responder essas perguntas. Se as pessoas gostam das coisas que eu falei, vocês como expressariam isso na reunião? Levantando a mão, porque parte da ideia é que numa reunião tradicional, que todo mundo grita ou aplaude, isso também acontece, mas eu sei que em Occupy há um intento de estruturar decisões e reuniões de uma forma diferente. Eu diria que meus amigos de Occupy São Paulo talvez saibam que esse tipo de reuniões horizontal às vezes funciona muito bem, mas às vezes é muito difícil. Em Nova York, quando uma pessoa vem a uma Assembleia Geral de 1000 pessoas e não temos microfones, às vezes é uma coisa maravilhosa, porque as pessoas gesticulam, levantam os braços, etc. Mas às vezes a reunião é tão longa que as pessoas vão para casa. Então, essa é uma das complicações da luta, de como nos protegemos e expandimos a participação e a transparência e a democracia direta, mas também como isso pode acontecer de uma forma que nos permita avançar. Então, é uma grande luta em Nova York sobre como temos grupos de trabalho que fazem decisões nos grupos, que depois levam para a Assembleia Geral. É um trabalho que está em progresso. Como fazemos isso funcionar? Porque com um pequeno grupo é muito mais fácil chegar às decisões. Quando o grupo é maior, isto é mais difícil. Então, eu acho que a pergunta é que, pelo menos em Nova York, o movimento se divide em grupos de trabalho. Temos o grupo de trabalho do Banco de América. Então, temos subcomissões
que depois se junta a um grupo maior, mas diria também que o que as pessoas têm feito é se organizar muito bem, não há muita mágica a respeito. A questão é falar com as pessoas, falar sobre as questões, e depois há formas de expressar a luta de formas diferentes. E quero enfatizar que as demonstrações trabalhistas tradicionais, que têm mais ou menos as mesmas formato, todo mundo tem alguns cartazes e marchamos de uma parte da cidade para outra e temos um certo tempo para as falas e depois vamos para casa. Não se faz assim no Brasil, muitas vezes, as manifestações. Em nosso país é uma tradição e isto não cria poder. Então, da forma que o Occupy funciona é que deixa as pessoas participar de uma forma criativa, emotiva, e é uma forma de confrontar aqueles que estão no poder. Então, isto cria uma nova energia diferente e que inclui a vontade da desobediência cívica não violenta, de confrontar a detenção pela polícia. Então, é uma forma de demonstração diferente às formas tradicionais. Alguma outra pergunta? Stephen, chegaram algumas perguntas aqui do plenário. Eu, então, farei 5 perguntas. Você as responde, depois a gente passa para outras perguntas que já estão com o Paulo Salvador. Tudo bem? Então, a Luciene da Rocha Vieira, que é dos blogueiros progressistas de São Paulo, pergunta: em que medida houve uma real mudança de consciência da opinião pública americana? Houve participação dos professores, em especial de professores no ensino fundamental? A outra pergunta que nos chega é da Bernarda Pérez, da UMMSP, desculpe, mas essa União do Movimento de Moradias de São Paulo. Obrigada. Acredito que, para mudar a atual situação, devemos atentar para a questão dos meios de comunicação. Estas mídias têm mais poder que estados e governos. Mas como fazer uma regulação se os meios de comunicação alegam que é censura? A outra pergunta é da Ana Tessia, dirigente aqui dos Sindicatos Bancários de São Paulo. Ela pergunta: qual a matriz ideológica do movimento? Temos também o Pedro Brandão, do Occupy Brasil São Paulo, que pergunta: qual a relação histórica do Occupy Wall Street como o movimento globalização do início dos anos 2000? Quais as possibilidades? Existem possibilidades de voltar a atacar as reuniões de cúpula? E depois tem uma outra pergunta que veio do Hector, e o Hector já resolveu o problema dos intérpretes, já fez uma pergunta em inglês, então ele passa a pergunta, você lê e responde. Tudo bem? Heitor diz: too confusing. não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa aqui é a pergunta do Heitor. Hector, o Obama traiu as promessas de trazer mudança aos Estados Unidos. Ele é um prisioneiro do complexo militar e um boneco dos poderes financeiros. O movimento Occupy Wall Street apoiaria um candidato como Ron Paul. Vou responder essa pergunta primeiro. Eu não vejo Ron Paul, se alguém o vê, ele é um libertário. Ele é contra leis que restringem drogas, e o Estado tendo qualquer papel de restringir a vida econômica das pessoas. Ele não é esquerdista economicamente, ele
ele está nas primárias republicanas e em muitos assuntos eu diria que ele é muito de direita. Então, tem um grupo do Occupy que gosta dele porque ele desafia o Fed, porque ele quer a descriminalização das drogas, mas se você olhar todas as políticas dele, ele é contra os sindicatos, contra qualquer programa social do governo. Então, eu não acho que, embora tenha um grupo que gosta do Ron Paul em geral, eu não vejo ele como uma alternativa e eu acho que a maioria das pessoas não vê. A gente pode voltar a esse debate mais tarde. Falando de estudantes, há ensinamentos acontecendo em todo o país, em campi universitário, nós vamos ter mais uma ação no dia 25 de abril. Eu acho que a maneira que a gente sabe o quão profundamente o movimento penetrou, agora esse movimento é uma referência que todo mundo usa. É impressionante. Sabe o show de TV que se chama Saturday Night Live? É uma piada corrente. É também, mesmo entre os conservadores, as pessoas falam, let's occupy, vamos ocupar. Eu acho que isso é incrível. Uma palavra que não significava nada no passado. Penetrou todas as partes dos Estados Unidos. Quando alguém tem qualquer tipo de protesto, a pessoa já manda, let's occupy. Então, popularizou a noção que as pessoas nunca tiveram antes. Eu acho que muito disso vai para a pergunta que eu esqueci de responder anterior, ou seja, como que a mídia social tem influenciado isso. No começo do Occupy, foi a mídia social que contou a história e pegou ou capturou a mensagem. Vez após vez, quando houve eventos que a mídia ignorou, foi o poder da mídia social que forçou a atenção das pessoas. Um exemplo muito específico, na Universidade da Califórnia, numa universidade no ano passado, os alunos estavam sentadinhos num protesto e a polícia chegou com esse spray. E a polícia ficou na frente e, na verdade, colocou esse spray na boca e nos olhos, como uma espécie de uma proteção para os estudantes. A polícia no começo falou que os estudantes tinham sido violentos, que tinham atacado a polícia, mas felizmente alguém filmou, fez um filme de vídeo e quando mostraram esse vídeo, a polícia foi suspensa, teve o reitor da universidade, solicitaram que ele pedisse as contas, que saísse da universidade. Então, essa captura de imagens, as mídias sociais, o Twitter, o Tumblr, as histórias que são contadas na mídia social por pessoas que se formaram com $100 mil de dívida e agora não têm emprego. Isso tudo, na verdade, ajuda o movimento e opera em vários formatos diferentes. Eu acho que nos Estados Unidos nós não temos muita regulação de muita coisa. Então, se a gente falar sobre regulamentar a mídia, eu não sei, mas acho que cada vez mais a gente está gerando uma outra mídia e muitas vezes as pessoas leem muito mais essa mídia alternativa do que a normal. Na persuasão lógica do movimento Occupy, você pode fazer parte e você pode ter várias ideologias ou sentimentos diferentes. Os fundadores, no começo, tinham um elemento grande de anarquia, sabe? Mas muitas formas diferentes de anarquia, indo do bloco negro, que são pessoas que gostam de quebra-quebra. Então, outras tendências como pessoas que não gostam de violência. Eu diria que a unidade, na verdade, vem de uma análise em comum sobre onde está o poder e qual é o desafio que precisa ser feito contra esse poder. Mas uma das coisas que a gente conseguiu evitar são as lutas sectárias que ocorreram em outras épocas na história. Eu não sei se isso tem acontecido aqui, onde as pessoas passam o tempo todo discutindo ideologias estreitas, em vez de acharem coisas em comum para ir adiante. Felizmente, a gente evitou esse problema até agora. E a gente está focado na nossa visão do mundo, muito mais do que ficar debatendo
coisas específicas e pontos de abstração que nada tem a ver com a nossa luta. Mas a gente deve dar o crédito, sabe? Por exemplo, para os anarquistas canadenses, uma série de pessoas que, quando as pessoas falavam que era impossível, eles, na verdade, fizeram a ocupação inicial do Zacardi Park. Nas relações históricas do movimento antiglobal, tem muita gente muito ativa no Occupy, que se tornou ativo também no movimento antiglobalização. Muitas pessoas diferentes têm conseguido se envolver. Pessoal, eu não sei se o Banco Mundial e o Fundo Monetário são objetivos desse movimento antiglobal. Nesse ponto, eu acho que as pessoas querem manter o foco nas empresas privadas, nos bancos e não nas instituições governamentais. Isso pode ser debatido, né? Algumas pessoas falam que é ruim focar no governo e a gente deve permanecer focados nos bancos, no Wall Street. Todas as pessoas têm outra opinião. Sabe o que eu acho? Uma das coisas bacanas é que, se milhares de pessoas estão envolvidas, eu acho que você não precisa fazer uma escolha. Você pode fazer tudo. Então, isso é uma maneira de evitar esse tipo de disputa. Bom, se você acha que esse trabalho é mais importante, manda brasa, consiga pessoas para te ajudar, em vez de determinar que você precisa fazer uma coisa ou outra. Vocês entendem que muitas coisas podem acontecer ao mesmo tempo que combinam e constroem um movimento imenso. Eu acho que eu tentei responder a todas essas perguntas de uma maneira rápida. Vocês me fazem trabalhar muito duro aqui no Brasil. A vida é dura. Stephen, quando você falou da violência policial, acho que nos chamou muito a atenção. Aliás, conversava com o Paulo Salvador sobre isso. Foi curioso ver a violência com que os policiais investiram contra os participantes desse movimento tão pacífico, né? E algo que nos surpreendeu, porque achávamos que, numa sociedade tão democrática, tão livre, né, as pessoas teriam liberdade para se manifestarem. Então, foi realmente surpreendente a violência com que se tenta reprimir esse movimento. Mas isso mostra como esse movimento tem incomodado, né, esse 1% em que tenta dominar o mundo. Eu vou passar agora para o Paulo Salvador fazer algumas perguntas que nos chegaram de internautas e do público aqui. Ok? Bem, eu acho que o comentário que foi feito sobre as redes sociais já respondeu a pergunta do Raul da PUC. Obrigado pela pergunta. Este movimento ocorreria sem a internet? De certa forma, já foi respondido. Eu creio, e a gente na rede, nós... Acho que está com um problema na tradução. Okay. Voltou? Então, só para você entender, estou agradecendo ao Raul, que é da PUC São Paulo, que já havia enviado, e você respondeu, se esse movimento ocorreria sem a internet. Então, portanto, obrigado, Raul, pela pergunta. Eu creio que a questão está resolvida. Eu também, a rede Brasil Atual, abordou aqui dos diversos ocupas que temos no mundo. O do Wall Street ele estava no rumo certo, que era de fazer um enfrentamento com os banqueiros, e principalmente com as corporações. Mas tem uma pergunta aqui que veio do Alberto e de outras pessoas, é assim, e o governo Obama? Quer que continue? Outras? Ok. Bom, uma outra do Nilson. Bem que anos atrás as bolsas pareciam ser a solução, né, para o meio sustentável de garantir a aposentadoria dos trabalhadores. Na sua opinião, as regras vão mudar ou haverá outras alternativas para os trabalhadores? Eu tenho duas
questões aqui que são sobre o Brasil, eu vou deixar para depois. E tem uma aqui curiosa, né, que talvez se expresse aqui nesse jornal Stop, Stop a Destruição do Mundo, que é do Vilela, que através de um artigo aqui do Dr. Norberto Kepp, que está nesse jornal, ele diz o seguinte, que sugere que existe hoje a necessidade de uma socioterapia. Será que é isso que está ocorrendo nos Estados Unidos? Uma socioterapia? É isso, são as perguntas que eu tenho por enquanto. You need to explain. I'm not sure what that means. Eu não sei o que é a socioterapia. Talvez esteja acontecendo, talvez não. O que é isso? Também estou tentando traduzir, na medida em que eu tenho a impressão que, através dos movimentos, a gente chega a um processo de cura terapêutica, tá certo? Através da participação, da luta política. Então, é um movimento coletivo. Aqui a interpretação é livre, desculpa o autor se eu estou falei adequado, né? Ok, obrigado. Bom, a questão da polícia, que Rita perguntou, é muito interessante como eles têm sido consistentemente violentos contra movimentos pacíficos. E acho que ou não violentos, porque o sistema, as pessoas que estão no poder, não sabem como lidar com essas demonstrações. E Occupy Wall Street foi uma coisa mais forte que uma greve, porque as pessoas ficaram dia tras dia e cresceu e veio se transformar em uma coisa mais intensa. Então, dos objetivos é amedrontar as pessoas e limitar especialmente querem que as pessoas não documentadas dos Estados Unidos, imigrantes ilegais, tenham medo de estar nas manifestações porque são deportados, por exemplo. Então, querem criar um clima de medo, e eu acho que nós combatimos isso. O que eles fazem vocês viram o filme Pão e Rosas? Não? Bom, se vocês veem esse filme, quando a polícia bate nas pessoas, eu sou um deles que está no chão e é batido na cabeça. Vocês olham para mim, eu estou nesse filme aí, mas quando tivemos a greve dos zeladores e a polícia nos atacou, 60 pessoas foram para o hospital. Isso é alguns anos atrás. 2 mulheres perderam sua gravidez e a polícia contou a história que nós tínhamos atacado eles, mas felizmente tudo foi filmado e isto lançou a campanha de justiça para os zeladores, porque a imagem da polícia atacando as pessoas que estavam pedindo simplesmente salários justos, que falavam que queriam manter seus trabalhos, que queriam melhores condições condições dignas de trabalho, que queriam documentação para os zeladores que trabalham no negro, que são imigrantes. Então, até agora, em vez de intimidar as pessoas, essas cenas fizeram que as pessoas se engajem ainda mais e que criem mais indignação. Não sei se eu falei já nessa reunião, já que tivemos 4 reuniões hoje, mas há um problema psicológico nos Estados Unidos, que nós hemos estado convencidos de que é nossa falta, nosso problema, se nós não somos ricos. Então, uma das coisas que o Occupy tem feito é liberar as pessoas de essas crenças e que não se sintam como vítimas. É muito bom ver as pessoas, algumas pessoas de Occupy vieram do movimento anti-globalista, mas tem pessoas que nunca fizeram nenhuma demonstração antes. Então, ver alguém alguns veteranos que estiveram na guerra, que
participaram de Occupy e foram arrestados, detidos pela polícia, e eles falaram apaixonadamente: vocês me mandaram arriscar minha vida para defender a América na guerra, e quando eu volto e protesto, vocês me abatem, me colocam na cadeia. Então, se isto é terapia, sim, é uma terapia muito boa, porque todos têm a consciência de que podem desafiar os ricos, de que podem empoderar e que podem inspirar outras pessoas para fazer as mesmas coisas. Então, eu acho que o país todo está passando por uma terapia de choque, talvez, para saber o que está errado e o que podemos fazer para corrigir isso. A questão do presidente Obama é uma questão complicada. As pessoas têm diversos sentimentos a respeito. Algumas pessoas acham que, se vamos para 2008, quando foi eleito, teve uma euforia. Teríamos um novo presidente que ia mudar o mundo e os Estados Unidos. E eu diria que tem uma visão diferente de algumas pessoas. Eu acho que os progressivos, a esquerda, nós lhe dimos facilidades à direita para condicionar o presidente, porque a direita e os grupos de Tea Party lidaram os protestos e eles dominaram a narrativa e o que acontecia no país. E então, uma posição única que o Occupy pode ter é continuar se enfocando no poder de Wall Street, das grandes corporações, e podemos forçar os candidatos, ou quem ganhe, a ter que se preocupar da questão de Wall Street, de como resolver esse problema. A questão é que tipo de movimento vamos a construir para forçar as mudanças. Acho que nós teríamos uma debilidade, uma fraqueza muito grande se nós acreditamos que só podemos ter poder através das eleições. Eu diria que muitas pessoas estão desapontadas com Obama, outras pessoas acham que é muito importante que ele ganhe, senão a direita vai entrar de novo, a direita da direita, digamos assim. E é importante que tenhamos um momento de protesto constante para forçar as mudanças. Obrigada, Stephen. Tem chegado muitas perguntas aqui. Nós temos infelizmente, apenas mais 10 minutos de programa, mas nós garantimos que as perguntas que não conseguimos responder ao vivo, seguramente acharemos um tempo para que o Stephen possa dar retorno aos questionamentos de vocês. Eu queria passar para uma pergunta que nos chegou por e-mail do Fábio. O Fábio é da Carta Maior, e ele nos pergunta: como se dá a participação das organizações políticas e partidárias? Qual é o papel que cumprem? E o movimento Occupy, em conjunto com os movimentos mais tradicionais, podem gerar um novo instrumento comum de organização de esquerda nos Estados Unidos? Aproveito e passo também mais uma pergunta, para que a gente dê conta, nesse pouco tempo que nos resta, que chega da Ana Clara, do Ocupa São Paulo. E a Ana Clara também faz uma pergunta em inglês, então eu lhe passo para que você a leia e responda. Gostaria de saber qual é seu envolvimento com Adbuster e como você pode aconselhar como utilizar mídias alternativas no movimento Ocupar São Paulo. Às vezes as pessoas veem o movimento Occupy e falam: é bacana, mas reticências. Bom, eu não estou envolvido pessoalmente com Adbusters, mas leio. Eu acho que a parte bacana da coisa é que eu tenho meus filhos que são muito ativos também, primeiro como estudantes, depois como organizadores, e eles gostariam de saber que eles são bacana, por falar assim, ou cool em inglês. Mas alguns dos exemplos eu já dei de criar ações que são divertidas
que ilustram o ponto, que são criativas e que são reproduzíveis, no sentido de que as pessoas podem copiar ou replicar isto e repeti-lo. Há algumas coisas no Occupy que, ademais de a ocupação e as demonstrações, o que aconteceu com as pessoas com os móveis que levavam para os bancos, por exemplo, o que as pessoas amam disso, que eles se apaixonam pela atividade e falam, eu também posso fazer isso. E eu não quero ter problemas revelando uma coisa. Não sei se os bancos americanos estão olhando. Então, pido desculpa se eu revelo isso aqui. Alguns dos bancos vão ter uma kiss-in, ou seja, beijos para já que os bancos pegaram todo o nosso dinheiro, vamos a forçar aos bancos nos arrestarem por besar as pessoas dentro do banco, beijar as pessoas dentro do banco. Talvez as pessoas não gostem de ser beijadas no banco, mas talvez seja um bom movimento de antes para em cana você é beijado, mas a relação entre as mídias e a atividade é muito importante, porque se só utilizamos as mídias sociais só para contar histórias, mas não utilizamos elas para colaborar com as ações, eu acho que isso não vale a pena. Então, uma das coisas divertidas que estão acontecendo agora é quando você faz alguma coisa criativa, divertida, que é reproduzível, e as pessoas falam, eu também posso fazer isso. Não sei se isto responde à sua pergunta. Ok? Obrigada, Stephen. Nós estamos, infelizmente, no finzinho do nosso programa. Essa conversa está deliciosa. Eu adoraria ficar algumas horas aqui debatendo esse tema. Tenho certeza que todos que nos acompanham pelo site ou que estão presentes aqui no sindicato também gostariam, mas, infelizmente, o tempo não nos permite. Eu gostaria de passar para você, para que você fizesse as suas considerações finais antes do término do nosso programa. Tudo bem? For 30 seconds, 1 minute. 30 segundos, 1 minuto. Quanto tempo eu tenho? 4 minutes. 2. That's a lot of final words. 2 minutos são muitas palavras finais. Bem, now for the new media people, they're saying dead bom, time on the air. This is terrible. o pessoal está falando, enquanto eu penso, não falo nada, é tempo morto. Eu não tenho mais nada para adicionar, mas o que eu gostaria de fazer é desafiar todos vocês. Nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa muito engraçada, que as pessoas em organizações mais tradicionais, literalmente disseram, é super legal que o Occupy fez tudo isso para chamar a atenção. Mas por que eles não podem voltar a fazer as coisas? Por que a gente não pode voltar a fazer as coisas que a gente fazia normalmente? As pessoas se sentem muito desconfortáveis quando elas não podem confirmar alguma coisa. Eles ficam muito... acham ruim que o Occupy não cabe numa ideologia. As pessoas falam, bom, mas com quem eu devo me encontrar para falar sobre o Occupy? É a mesma coisa como identificar uma flor num campo quando tem milhares de flores. Então, eu acho que o desafio aqui, e alguém me perguntou isso, e eu estou muito focado no seguinte, eu sei que eu já falei isso, mas a gente começa e termina da mesma forma, e a gente torce para que as pessoas lembrem. Occupy fez uma coisa única, mas sozinho não vai ser grande o suficiente, não vai poder fazer todas as mudanças que todos nós almejamos. A gente sabe, pelo menos nos Estados Unidos, que os sindicatos estão diminuindo, as organizações tradicionais também não podem ganhar. Eu espero que haja um tipo de uma fertilização cruzada, onde o Occupy ajude a mudar o que eu considero instituições muito conservadoras, que inspire os sindicatos americanos,
gritando e berrando para tentar lutar de volta de outra forma. Então, eu acho que tem um papel para inspirar e mudar o comportamento de organizações mais verticais. E também espero que o Occupy perceba que os recursos, as especialidades dessas organizações ou a experiência dessas organizações valem muito para desafiar essas organizações de milhões de dólares. Eu espero que o encontro seja dos sindicatos, das comunidades e do Occupy, e que seja um entendimento que deixe o melhor dos dois mundos florescer e combinar. Sempre lembrando que estamos desafiando pessoas que têm tanto poder e tanta riqueza que não tem uma maneira de ganhar deles. A visão combinada, é um trabalho em conjunto, é o nosso desejo de melhorar o mundo que vai fazer com que a gente crie um mundo melhor. Eu vou agradecer a todos vocês, foi ótimo conhecê-los e eu quero voltar daqui a um ano. Eu espero que a gente tenha muitas vitórias para relatar e vocês vão dizer, nossos americanos finalmente aprenderam conosco e a gente agora é parte de uma mudança do mundo. Muito obrigada. Nós ficamos aqui na torcida, Stephen, para que esse movimento se fortaleça dia a dia. Queremos falar da solidariedade do povo brasileiro em relação ao povo americano nesse movimento e que eles sigam e sejamos todos vitoriosos por um país mais justo, por mais justiça social. Passar rapidamente para o Paulinho Salvador, para as suas considerações finais. Bem, parabéns, Stephen. Conte conosco. Tudo que nós pudermos ajudar, seremos solidários. Para encerrar, Milor nos deixou hoje, então nada como lembrar uma frase, são muitas, né? É melhor entrar logo na briga do que ser atingido por uma bala perdida como um inocente transeunte que ia passando. Ou, né, quem se curva diante do opressor mostra o bumbum para o oprimido. Obrigado, boa noite. Obrigada, Paulo. Obrigado a todos os internautas que acompanharam o nosso programa. Obrigado a todos que aqui estão nos sindicatos bancários de São Paulo. E na próxima semana nós teremos novamente o Momento Bancário em Debate com a nossa presidenta, Juvândia. E lembrar a vocês que amanhã estará no site já todo o programa de hoje para que vocês possam rever, enfim, para que vocês apreendam mais informações trazidas aqui pelo Stephen. Mais uma vez, muito obrigada, Stephen. Foi um privilégio tê-lo aqui conosco. Agradecemos a sua generosidade de dispor o seu tempo, de vir de tão longe para partilhar conosco as suas experiências em como organizar os trabalhadores. Muito obrigada a todos e uma boa noite e até a próxima semana. Obrigada.